Muito bem, pessoal. O Internacional fez o suficiente e ganhou, mesmo não dando um show de futebol. O Internacional ganhou da Chapecoense. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Internacional foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Matheus Bahia. Esses foram os laterais, né? Félix Torres e Mercado na zaga, Bruno Henrique e Vidiagra, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Borré. O Internacional fez uma partida ok, né, razoável para ok, como deveria se imaginar um Inter e Chapecoense. O Internacional ganhou 2-0. Até nos primeiros 10 minutos de jogo, na verdade, as chances mais perigosas vieram da Chapecoense. A Chapecoense não tinha nada a perder, tentou alguma coisa ali. A Chapecoense que veio atacando o Inter. Aí depois de uns 15 minutos, né, o Inter entra ali na partida, aí o Inter começa a criar alguma coisa contra o gol da Chapecoense, perde até alguns gols realmente, mas com 28 minutos, né, não demorou muito para o Inter chegar, o Mercado marcou um gol, o Mercado que estava de aniversário nessa semana, o Mercado marca um gol, aí o Internacional consegue manter um jogo controlado, né, tendo o domínio da partida. No segundo tempo, logo no começo, tem um pênalti em cima do Alan Patrick, um pênalti pro Inter, e o Alan Patrick cobrou, né, e o Alan Patrick marca o 2-0, acho que ali mata o jogo, eu acho que ali inclusive mata o jogo, e o Internacional consegue. O Chapecoense chegou algumas vezes ali com perigo, mas nada muito forte. O Inter também criou algumas coisas, mas o Inter consegue ter um controle da partida e ter a sua vitória sem ser ameaçada. Uma coisa que fazia tempo que não acontecia, né? A gente falava aqui que o Inter há muito tempo não tinha um jogo tranquilo. Há muito tempo o Inter não tinha um jogo tranquilo, um jogo onde o Inter, sei lá, 20 do segundo tempo tá com a vitória praticamente garantida. Não é um jogo onde o Internacional tá, sabe, sem muitos riscos de perder. Há muito tempo não acontecia isso. Veio hoje. Não foi um show do Inter, não foi, nossa, o Inter deu um chocolate, um Inter dominante. Não, né, foi um Inter razoável para ok, né, ainda com muitos erros, deixando bastante a desejar. Essas duas últimas vitórias teve erros, teve momentos que o Inter deixou a desejar. Foi contra duas equipes bem fracas, tá? Santos e Chapecoense, tanto que o Santos tem seu treinador demitido após perder ele para o Inter. A Chapecoense também com muitas dificuldades, vai brigar forte para não cair. Mas o Inter conseguiu, mesmo com as suas limitações, ganhar a partida. O Internacional, que tem um time médio, fraco e com algumas limitações, o Inter tem que saber se adaptar. E aí o que eu pensei? Cara, a gente pode até dizer que não foi um show do Inter, que não foi uma partida espetacular. Mas será que a gente tem que cobrar isso do Inter esse ano? Eu por mim, cara, o Inter ganhando os jogos, somando os seus pontos, nem que o Inter sofra, sabe? Faça um Atlético de Madrid da vida, que faz o gol e tenta sofrer ali, mas segurar. Desde que o Inter consiga os resultados e não seja rebaixado, para esse ano, para mim, tá ótimo. Para esse encerramento de gestão Barcelos, para mim, tá excelente. E o Internacional hoje até não sofreu tanto de tomar gol e tudo mais, né? Mas não foi um jogo maravilhoso em questão de qualidade, do que salta aos olhos. Não, mas talvez nem é isso que tem que ser cobrado do Inter. A gente não espera que show, chocolate, aula de futebol, uma grande evolução para ir rumo a G4. Não, né? A gente espera partidas onde o Inter vai ter que lutar, vai ter que suar, vai ter dificuldades. Às vezes é contra um time mais fechado igual a Chapecoense, às vezes vai ter que contar com a defesa, com o paredão do Rocher, que ainda não deram respostas de que são de confiança nessa temporada. Mas a qualquer custo, nem que seja de 0-0, buscar vitórias, pelo menos no Beira-Rio, né? No Beira-Rio o Inter pelo menos tem que ganhar e fazer os 45 pontos para não cair. E eu acho que a briga do Inter é ali até uma nona colocação, se der uma melhorada, mas vai ser ali entre 14º e 12º. Eu vejo assim, tá? Um ano modesto, dizer assim. Mas é um Inter que fica em 12º, tá? Eu acho que essa é uma realidade até ok da temporada do Inter, tá? Eu acho que ser 20º é mais pesado. É mais pesado, mesmo que politicamente e em questão tática o Inter esteja com muitas dificuldades, questão financeira, 20º é meio pesado, né? Eu acho que esse 12º traz uma realidade do Inter, que pode ir de 12º a 15º, depois volta para 13º, depois vai lá para 16º para assustar, depois volta para 13º. Eu acho que vai ser essa a corda bamba do Inter desde que não esteja no Z4, tá ótimo. Tá? Desde que não esteja no Z4. Eu quero terminar um vídeo aqui, só lembrando que amanhã teremos live aqui, tá? Todas as segundas-feiras às 7h30. Então talvez alguns assuntos que não vão ser falados aqui, que de repente tu pensa, mas podia ter falado isso. Live amanhã, na segunda-feira, mais completa a análise. Até porque vai ter data FIFA agora, excelente o Inter ter terminado
fora do Z4. Mas só para terminar, dizendo que o Pesolano pelo menos tenta mudar. Eu não gosto de comparar o trabalho do atual treinador com antigos para dizer que ele está indo bem. Acho até um pouco injusto porque era um contexto diferente, mas o Roger Machado, por exemplo, eu não gostava que ele não mudava nada, né? Passava jogo após jogo, ele não mudava nada e nas coletivas não tinha muito autocrítica. O Pesolano, pelo menos, o Pesolano ele sabe que ele tem um time limitado. O Pesolano ele sabe que ele tem um time fraco em muitas posições. Ele sabe que o Inter não vai fazer nenhuma grande contratação. O Inter ainda tem que resolver transfer ban. Mas o Pesolano tá tentando tudo que ele pode. Pra gente não dizer assim, ó, o Pesolano não tentou isso, não tentou aquilo. Já botou o Bernabé no ataque. Bruno Gomes jogou de volante, jogou de lateral. Já começou o jogo com Carboneiro e Alan Patrick no banco para ter mais intensidade. Já botou o Alejandro com o Borré. Já botou o Alejandro no banco para ir ele e o Borré. Já botou o Ronaldo sendo titular por méritos. Agora Vidiagra já tá ganhando as oportunidades dele para ser titular. Agora bota 2 volantes. Termina o jogo de hoje com 3 zagueiros. Matheus Bahia, que a gente dizia, bota o Matheus Bahia. Colocou o Matheus Bahia assim que pôde. Então, uma coisa não dá para dizer, que o Pesolano não muda, que o Pesolano não tenta, que o Pesolano não faz algo. E isso não se pode dizer. O Pesolano tá mudando. O Pesolano tá tentando. Ele sabe que ele tem um time fraco, ele sabe que ele tem um time com problemas, mas tendo esse time fraco, tendo esse time com problemas, o Pesolano tá fazendo o que ele pode. Né? O que ele tem aquilo ali. E daquilo ali ele tem que tirar alguma coisa. Ele tá tentando. Ele tá fazendo o que ele pode. E conseguiu o resultado, né? E eu não tenho problema nenhum, vendo esse contexto de um Inter que a gente quer que consiga os 45 pontos. Não vamos cobrar show nada disso do Inter. Ser realista, não tem problema nenhum se o Pesolano achar que em jogos ele tem que ir com um jeito, em outros jogos ele tem que ir com outro. Cara, não tem problema nenhum. Desde que ele consiga os resultados, é melhor do que ele daqui a um pouquinho querer se prender em uma formação que não vai dar certo, vai ganhar 1, 2 jogos e depois não vai ir. E eu acho que isso, eu não gosto disso como padrão, tá? Eu acho que todo time tem que ter um time titular, tem que ter uma ideia de jogo e um estilo de jogo. E tendo um elenco bom, quando tu tiver a hora ou outra que substituir, tu faz. Mas no caso do Inter, cara, não dá pra cobrar nada. Esse encerramento de ano aí de gestão Barcelos é fazer os 45 pontos. E se o Pesolano tá vendo que é dessa maneira que ele tem que fazer, maravilha. A única ressalva que eu acho que deveria ser repensada é o Alex, né? Até foi perguntado na coletiva e, sinceramente, a resposta do Pesolano é opção técnica. É opção técnica. E o Pesolano mesmo disse que tem gente na frente do Alex. Eu acho uma pena. Eu acho que tem tantos outros times para dar um exemplo pro Inter do porquê seria bom colocar o Guri, né, que tá jogando bem, mas é o que eu falei também, não vou criticar aqui o Pesolano, porque ele certamente sabe o que ele tá fazendo, e o Pesolano, ele é um treinador que ele mostra que ele não é preso a uma coisa só, ele muda de partida a partida, tem que ter esse pensamento crítico, sabe? O que tem que ser mudado na outra partida? Eu acho isso muito bom, tá bom? Voltamos aí durante a semana.